setembro de 2025. Setembro tem o Setembro Amarelo, que é uma forma de alertar as pessoas para os perigos do suicídio, né? No Evangelho tem uma lição muito bonita, chamada Suicídio e Loucura. Quem não tiver a oportunidade de ler, eu recomendo. É muito interessante, porque a gente precisa valorizar esse presente que Deus nos deu. É uma oportunidade ímpar que a gente recebe de reinício, de reparação das iniquidades, dos equívocos que a gente cometeu em vidas anteriores, inclusive nessa. Então Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá essa oportunidade. Nós temos na nossa vida várias oportunidades de fazer escolhas por conta do nosso livre-arbítrio. E cada escolha que a gente faz, a gente despreza um monte de outras opções. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com as escolhas que a gente faz. Nós podemos escolher o bom caminho, ou o mau caminho, ou o neutro. Tem uma brincadeira, uma historinha que fala que uma pessoa voltou para o plano espiritual e chegando lá naquelas historinhas antigas, o cara ficou em cima do muro, entre o céu e o inferno. E o pessoal do céu, venha, venha, venha. E o pessoal do lado do inferno, todo mundo cruzando o braço, olhando só, calados. E eles venham, fazendo aquela campanha para ele pular para o lado do céu. E aí alguém lá do céu falou assim, mas por que o pessoal do inferno não está fazendo a campanha? Ele perguntou. Aí um cara que estava lá do lado do inferno falou, não, quem está em cima do muro já fez a sua escolha, já é nosso. Então a gente tem que tomar cuidado com essas nossas escolhas. A gente pode escolher ser buraco negro, com muita tristeza, mágoa, medo, revolta, ansiedade, pressa, ou uma fonte de luz, com as boas escolhas, da alegria, da esperança, do bom humor, da gratidão. A escolha é nossa. Deus nos deu essa oportunidade do livre-arbítrio. E aí a gente tem que pensar, porque tem uma frase que o André Luiz comentou, falou, diz o seguinte: nós já vivemos séculos, estamos diante de milênios. Por que tanta pressa? Hoje tudo é apressado, a gente não tem tempo para pensar. E a tal da internet, das redes sociais, acabam nos condicionando a isso, a esse comportamento apressado. E a gente toma decisões também apressadas. E a chance da gente cometer erros na tomada de decisão é muito grande. Porque já está com pressa, a gente não faz uma avaliação correta. Então a gente tem que estar correndo, Eu não sei para quê. Eu corri muito, gente. Estou falando, mas eu estou falando, é o porco sujo falando mal lavado, né? Eu, na minha juventude, eu corri muito. Eu trabalhava com construção civil, então a coisa pegava pesado, né? Depois de uma certa idade, a gente começa a rever procedimentos, né? E a gente tem que entender que não há necessidade de tanta pressa. E a gente precisa buscar essa paz interior e um propósito para a nossa existência. Deus nos concedeu essa oportunidade para que a gente evolua. E o grande propósito da nossa existência é evoluir. E aquele objetivo final que Deus nos garante, que nós todos seremos felizes. Nós não podemos correr o risco de ir contra isso, porque nós vamos demorar mais para atingir a felicidade. E Deus nos garantiu isso. Essa é a finalidade da nossa existência. E nós temos que fazer a nossa parte.
Porque Deus faz tudo por nós, só não faz a nossa parte. Tem uma música que fala assim, bacana. E nós somos os únicos seres da natureza que temos consciência da morte. Mas a gente vive como se nunca fosse morrer. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente tem medo. Nós somos expertos em morte. Porque nós já renascemos tantas vezes e a gente fica com medo. Agora, é importantíssimo que a gente viva bem. Esse é o tema da nossa abordagem hoje. Viver bem, para que a gente, o dia que chegar a nossa hora de retornar ao plano espiritual, a gente retorne bem. Porque uma coisa é consequência da outra. Então, quem está lá no buraco negro, quando ocorre de vir a voltar para o plano espiritual, se ele está no buraco negro, vai sofrer um pouquinho. Né? Então, o Chico Xavier dizia assim que para quem não quer sofrer, vai ter que suar muito, não é pouco não. Né? E suar, foi uma expressão que ele usou, mas tem que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar a evolução. E a doutrina dos Espíritos nos oferece um conjunto de princípios e diretrizes. É tipo uma caixa de ferramentas. Eu, de vez em quando, alguns tempos atrás, eu estava agoniado e tal, eu parava e falei, peraí, vou recorrer à caixa de ferramentas. Pegava o Evangelho, gente, mas vinha na boca do estômago a orientação. Impressionante. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é a moral do Cristo, está tudo ali. E os livros das obras básicas são fundamentais para a gente entender esse processo que nós estamos nele, dentro dele. E não tem como sair do processo, acredite. Nós temos todos que transitar por ele. E essa busca de conhecimento, através da doutrina dos Espíritos, aumenta a nossa chance de obter um sucesso evolutivo. Porque essa é a razão. Quando a gente retorna ao plano espiritual, porque lá somos nós com a nossa consciência. Não há a menor possibilidade de ter hipocrisia como a gente tem aqui. Né? A gente se olha e fala, não sou tão ruim, não. Né? Porque a hipocrisia é nossa, de aceitar aquilo que a gente realmente é. Quando a gente conhece a si mesmo. Né? E lá não, no plano espiritual, lá nós, meu avô falava, o beabá da Santa Justa, ele brincava assim, lá é preto no branco, é nós com a nossa consciência, não dá para enganar. E a gente se arrepende profundamente das bobagens que a gente cometeu, dos erros, né, das pessoas que a gente prejudicou. E aí bate um arrependimento profundo, muito grande. E aquele tripé, né? É o arrependimento, logo após o sofrimento, e depois, para corrigir a coisa, a reparação. E aí a gente implora para vir, reencarnar novamente. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede essa graça. E a gente tem que aproveitar. E a gente precisa, ao longo desse processo, nos desvencilhar de pesos extras que não ajudam em nada, só atrapalham. E aí você veja alguns dos pesos, né? Orgulho, inveja, egoísmo, rancor, mágoa. Isso tudo vai entrando na nossa mochilinha e a gente vai arqueando. A coisa vai pesando, a gente andava a 6 km por hora, começa a andar a 4, a 3, a 2. E se a gente não largar esses pesos, a gente acaba parado, imóvel. Então é importante a gente entender isso. E em que consiste
o viver bem, o verdadeiro bem-estar na perspectiva espírita. O Allan Kardec, na pergunta 922 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos: haverá alguma felicidade comum a todos os homens, comum, que seja todo mundo tenha? Aí ele fala o seguinte: com relação à vida material, é a posse do necessário. Quem tem o necessário hoje, gente, tem que erguer a mão para o céu e agradecer, tem uma gratidão muito grande, porque nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que não têm o necessário. Vende o almoço para jantar. Não tem nem habitação adequada. E em relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Agora, essa fé no futuro, ela deve ser reforçada um plantio adequado. Porque a lei de ação e reação é o seguinte: plantou abacaxi, vai colher abacaxi, não vai colher manga. Então, o que nós plantarmos de bom é o que nós vamos colher. E o que plantar de mal, idem. Então, a gente tem essa fé no futuro, ela é reforçada pelas boas atitudes, bons pensamentos, bons sentimentos, boas emoções. É isso que nos dá mais confiança de que, ao retornarmos ao plano espiritual, teremos um acolhimento mais ameno, que é o que todo mundo deseja, né? Viver bem na perspectiva espírita. Em que consiste? Eu elenquei alguns itens para a gente falar a respeito. Paz de consciência. Paz de consciência não é ausência de problema, não, gente. É a gente entender que nós estamos enfrentando esses problemas, essas dificuldades, fundamentando nossas atitudes nos ensinamentos de Jesus, nas leis divinas. Isso nos dá uma paz da consciência muito grande. E estar em harmonia com as leis divinas é fundamental. Às vezes a gente escorrega, com certeza. Há momentos que a gente sai fora do nosso prumo. Mas a gente tem que estar sempre com isso na cabeça. Estou atormentado por algum problema. Lembra de uma parábola do Cristo? Sabe? Lembra dela? Mas que maravilha. Porque isso vai nos tirar daquela sintonia inadequada que a gente ficou, né? E o equilíbrio interior, que é fundamental lidar com essas adversidades de uma maneira serena, tranquila e construtiva, porque isso faz parte do enxoval para a nossa evolução espiritual. Ninguém aqui vai ficar sem problema. Esse aprendizado, que isso vai nos valer muito no futuro, porque nós somos espíritos eternos e a nossa vida real mesmo, gente, é no plano espiritual. Aqui é simplesmente um estágio probatório e de reparação também, né? Turbulência na vida, todos nós vamos ter. Sempre. Os boletos não param de chegar a momento nenhum. Só depois que a gente voltar para o plano espiritual, mas os boletos lá são de outra natureza, né? E a gente precisa adquirir paciência. Hoje a humanidade está muito impaciente. A gente sai atropelando tudo. A gente sente uma pontinha de dor de cabeça, você já se entope de analgésico. Deus nos criou, essa maravilha desse corpo físico que Deus nos concedeu, ele tem capacidade de autorregeneração. Está com uma dorzinha de cabeça? Toma bastante água para ajudar. Tenha paciência, calma.
porque o nosso corpo ele se autorregenera. A gente tem que dar prazo. Eu fiz uma cirurgia de hérnia dos dois lados, aquela da forma antiga mesmo, né? E fiquei quase 6 meses me recuperando, porque eu não queria perder a cirurgia, tem que fazer de novo, né? Porque é uma cirurgia pesada. E depois que eu me recuperei, eu voltei à atividade quase normal, começou a me dar uma dor assim na lateral aqui. Retornei ao médico, a cirurgia estava ótima, fui no urologista. Ele falou, olha, isso aqui é uma fibrose. Eu vou te passar aqui um anti-inflamatório. Eu falei, doutor, há outra maneira de curar isso? Ele falou, olha, você pode esperar uns 15, 20 dias. Aí normalmente, mas com anti-inflamatório, por 3, 4 dias você está livre. Eu falei, não, então eu vou preservar os meus rins, porque eu só tenho 2. Aí ele riu, né? Falou, você tem razão. E é isso. Então, paciência, gente, é fundamental na nossa existência. Porque quando você fica impaciente, eu passo na rua, dirigindo, paro no sinal, vira e mexe eu vejo pessoas que estão inquietas, agoniadas dentro do carro. Mas olha que coisa. A pessoa está perdendo a vida, porque essa vida que Deus nos deu é um belíssimo presente. Nós somos extremamente privilegiados por estarmos encarnados aqui hoje. A gente tem que valorar isso. A gente precisa buscar harmonia nas nossas relações, porque aprender a se relacionar é uma forma também de evoluir. Então, nas vossas relações, vamos cultivar o amor, o respeito, a compreensão com o próximo. Lembrar que cada um de nós é um CPF. Cada um de nós está num nível evolutivo, gente. Eu não posso cobrar de uma pessoa aquilo que ela não tem para me oferecer. Então eu tenho que relevar. Eu tenho que ter esse nível de compreensão. Assim como outras pessoas fazem esforços para conviver conosco, nós temos que fazer o mínimo de esforço. Coisa mais linda é o lar. Agora, a pior coisa que tem é uma relação ruim. Causa problemas tremendos para a gente. E a gente, às vezes, acostuma com aquilo. Então, essa harmonia é muito importante. E ter compaixão também com as pessoas. Porque hoje, as pessoas estão necessitando de acolhimento. Estão necessitando de um ouvido amigo para escutar. Às vezes eu não preciso falar nada, só de ouvir. Eu tenho uma conhecida lá na casa que eu frequento, que ela tem uma gratidão assim por mim, eu nunca entendi. Só que um dia ela estava ruim, estava assim meio... Eu cheguei e falei, fulano, está tudo bem com você? Aí, rapaz, ela disparou uma metralhadora, mas falou, e eu fiquei ali, sabe? Aí, ao final, eu falei, olha, eu na sua situação, eu estaria também agoniado. Mas, olha, lembra de Deus, você não está sozinha, Deus está aí ao teu lado, tem os nossos amigos da espiritualidade que estão todos ao nosso lado. Nesses momentos de desespero, como você se encontra, eles estão aí com certeza, conte com eles. Daí então ela ficou numa gratidão por mim, não fiz nada, foi coisa de uns 10 minutinhos. Então, nós temos que buscar ter compaixão. E isso não começa, não é na casa espírita, não. A casa espírita, na minha maneira de ver, é um educandário. Nós aprendemos aqui como a gente tem que viver lá fora. E a gente tem que levar esse aprendizado para os nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Para o nosso lar é fundamental.
E temos que também buscar nosso crescimento intelectual e o nosso crescimento moral. O intelectual é buscar conhecimento em várias áreas, porque nós somos muito ignorantes em algumas áreas. Eu não entendo praticamente nada de medicina, de odontologia muito menos, de botânica, nada. Então, ninguém é inteligente o suficiente para entender de tudo. Quem entende de tudo é o nosso Pai. Então, nós temos muitas ignorâncias. E nós temos que buscar conhecimento. Tem tempo, vamos ler um livro. Vamos fazer uma pesquisa. A internet é maravilhosa quando você direciona ela para coisas produtivas. Tem coisas extremamente interessantes. E o nosso crescimento moral. Porque esse crescimento moral é que vai nos dar forças para enfrentar as dificuldades que a vida nos impõe. A gente precisa buscar viver bem e compreender que a verdadeira felicidade reside nesse aprimoramento contínuo das nossas virtudes e dos nossos conhecimentos. Porque isso é que vai, gente, facilitar a nossa jornada terrena. É esse aprimoramento moral que a gente tem que buscar. E a doutrina dos Espíritos, o Evangelho, então, é um compêndio da moral do Cristo. Quanto mais a gente lê o Evangelho, mais vai sedimentando esses valores, que atualmente andam meio raro na sociedade. Nós estamos vivendo uma sociedade extremamente materialista. É só matéria. As pessoas acham que não vão morrer. E o morrer delas é morrer, acabou. E não é bem assim, a gente sabe. E essa dedicação ao crescimento moral e intelectual faz bem, não é só para nós, não. Faz bem para nós, para a nossa família, para nossos vizinhos e para a humanidade. Porque quando Cristo falou na construção do reino de Deus na terra, eu entendo isso como a construção do reino de Deus a partir de cada um de nós. Quando nós, toda a humanidade, conseguir construir esse reino de Deus em si, a terra vai ser o paraíso, vai ser um mundo feliz, porque o reino de Deus estará consolidado na terra. E é isso que nós temos que buscar, construir esse reino de Deus em nós, porque nós estaremos colaborando não só conosco, com a nossa família, com a humanidade toda. E as práticas fundamentais para o nosso crescimento moral e intelectual. Os estudos constantes. Nós não podemos ter preguiça. Qualquer tempinho que tiver, pega um bom livro. Tem o Pentateuco e tem as obras de André Luiz, de Emmanuel, de uma quantidade muito grande de espíritos de alta envergadura que nos trouxe. Imaginem, gente, como nós somos privilegiados. Quando nós vivemos naquela época antes de Cristo, ou logo depois do Cristo, não existia nada. Hoje nós temos uma bibliografia imensa que nos explica esse processo tintim por tintim. E é esse processo que nós estamos envolvidos nele. E não tem como sair fora do processo. Esse Setembro Amarelo que o pessoal faz uma referência à quantidade de suicídio, é uma quantidade muito grande. Porque o homem está se afastando de Deus.
O homem está fundamentando a sua existência apenas no materialismo, em ter, em possuir, e a gente não leva nada. E aí a pessoa, quando se distancia de Deus, abre oportunidades para irmãos nossos não muito bem intencionados, que potencializam certos pensamentos que acabam nos levando a essa loucura que se comete. E buscar esses conhecimentos em diversas áreas, não é só restringir a doutrina, né? A gente tem que buscar esses conhecimentos em todas as áreas. Na botânica, um chazinho, lembra aquele chazinho da vovó? Essa tradição está se perdendo. E está tudo na internet, a gente acha tudo. Chazinho de bolo, de canela, aquela gotinha de óleo de rícino que a mãe da gente nos dava, né? Dava um suador tremendo, mas a gripe ia embora assim, de um dia para o outro. Então, essa cultura nós estamos perdendo. E a gente tem que passar isso para a meninada, para ver se eles levam isso adiante. E fazer uma autoanálise. Olhar no espelho, gente. Nos deparar com aquilo que a gente realmente é. Examinar nossas atitudes que a gente teve no dia, como São Francisco fazia no final do dia, né? Antes de deitar. Ele revia, passava aquele filminho na cabeça dele, o que aconteceu, o que ele fez de bom, o que ele deixou de fazer, o que ele podia melhorar. É importante a gente fazer esse balanço, porque aí a gente vai crescer um pouquinho. E identificar também as imperfeições que nós possuímos, que precisam ser reajustadas. Algumas delas, eu cheguei à conclusão seguinte: eu não vou conseguir tirar de mim, porque elas vêm há muitas encarnações. E como eu não consigo removê-las, eu vou tentar conviver de uma maneira melhor. Eu vou multiplicar as minhas virtudes. Eu vou potencializar as minhas virtudes. Porque uma erva daninha, quando você faz sombra nela, ela acaba morrendo, né? Então, eu potencializando as minhas virtudes, as poucas que eu acho que tenho, pretensiosamente, eu vou tentar amplificá-las para que elas cresçam de tal modo que possa ir abafando aquelas imperfeições. Eu acho que o caminho é esse. Minha visão pessoal, viu, gente? Eu não li isso em lugar nenhum, não. Então a gente tem que buscar isso aí. Eu não gosto desse termo muito, não. Reforma íntima. É muito batido na doutrina espírita, reforma íntima, né? Eu acho que em alguns casos é demolição completa, né? Demole, refaz a fundação, não é? Porque às vezes a gente está tão preso a esses valores antigos que chega a doer quando você vai fazer reforma. Então você passa a máquina aí, remove e vamos aproveitar o terreno que Deus nos deu, né? E um dos exercícios fantásticos para a nossa evolução é a prática do bem e da caridade. Porque a prática do bem nos melhora. E a prática da caridade, a gente vai fazer caridade com quem precisa mais do que a gente. E quando a gente está praticando a caridade, conforme Jesus nos recomendou, desperta na gente um sentimento muito importante, chamado gratidão. Hoje, a quantidade de ingratos é muito grande e a gente tem que manter essa gratidão em alta, a começar pela oportunidade de estarmos aqui encarnados. Essa gratidão,
A gente não pode esquecer dela de maneira nenhuma. E quando a gente lembra, fala, puxa vida, eu tenho um teto para me abrigar, eu tenho uma cama confortável para eu descansar, eu tenho alimentos, refeições diárias, eu posso tomar banho a hora que eu quiser, eu vou lá, ligo o chuveiro e tomo banho. Imagina a quantidade de irmãos que não possuem essa facilidade, irmãos que vivem de uma maneira subhumana, sem água, sem um sanitário para fazer suas necessidades. Então, nós que temos isso, nós podemos também compartilhar o excesso, o supérfluo que Deus nos concede, dando assistência, pelo menos, tendo uma palavra, dando atenção. Há moradores de rua, a casa que eu trabalho, que eu frequento, atende moradores de rua. Há moradores de rua que ficam semanas sem ninguém dirigir a palavra a eles. Vocês já imaginaram que tristeza que é isso? E nós temos amigos, temos relacionamento, temos uma casa espírita que nos acolhe, nos dá conforto moral, espiritual. A gente precisa muito disso. Vigiar nossos pensamentos. É muito importante. Porque vira e mexe, porque nós pensamos o tempo todo. A quantidade de pensamentos diários é infinitamente grande. De vez em quando ocorrem aqueles pensamentos esquisitos. E é aí que está o perigo. Se você mantê-los, aquilo ali vai ampliar de tal forma que às vezes você não consegue voltar. Então, bateu um pensamento ruim, põe uma música, vai tomar uma água, abre um livro, vai cantar, sabe? Saia do ambiente que você está ali, faz uma prece, concentra, leva o pensamento a Deus, porque as pessoas amaldiçoam, têm uma visão muito esquisita a respeito desses irmãozinhos da erraticidade. Alguns são adversários nossos, outros estão ali apenas para fazer uma pândega, causar algum incômodo, né? Na realidade, esses irmãos, eles estão pedindo socorro. E a gente tem um compromisso de auxiliar, principalmente nós que já temos mais de uma semana de doutrina espírita. Mais de uma semana de doutrina espírita, a gente não pode alegar desconhecimento não, gente. Então, a gente tem que buscar auxiliar esses irmãos, fazer uma oração, encaminhá-los para a casa espírita, onde eles poderão receber o auxílio. Entendê-los como necessários à nossa evolução. Às vezes foram adversários nossos lá de várias encarnações passadas, que nos encontraram agora. E a gente era companheiro, viu, gente? A gente era companheiro. Hoje, com o conhecimento que a gente já tem buscado adquirir, nós temos condição de auxiliá-los. E é isso que a gente tem que buscar fazer. Outra coisa necessária para a nossa evolução é abandonar o hábito de julgar. Porque nós temos esse hábito absurdo de julgar. E em Mateus, no capítulo 7, versículos 1 e 2, Jesus diz o seguinte: Jesus conclui o sermão da montanha. Ele ordena: não julgueis, pedi a Deus, acautelai-vos dos falsos profetas. Ele promete salvação àqueles que fazem a vontade do Pai, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados,
e com a medida com que lhe tiveres medido, vamos medir a vós. E eu vi uma palestra na internet, um desses palestrantes famosos aí, ele fez uma abordagem diferente daquela que a gente está acostumado a ver. Ele fala que o não julgueis que Jesus disse, não é não julgueis só as pessoas, é não julgueis nada. Uma situação que você acha ruim para você, na realidade, num futuro não muito distante, pode ser um livramento. E a gente, com a nossa mania de julgar, não, isso aqui é negativo, isso aqui... Não, gente. Aquela tempestade que tira telhado, derruba árvore, é a mesma tempestade que limpa os miasmas da atmosfera. É a mesma tempestade que leva fertilidade ao campo. Aí, nossa casa teve uma meia dúzia de telha removida, deslocada do lugar, você pragueja, você amaldiçoa. Olha o equívoco. Então, não julgueis nada, nenhuma situação. Porque nós não temos uma bolinha de cristal para adivinhar. Então, as situações que nos acontecem, vamos encará-las de uma maneira diferente. Vamos evitar o julgamento. Se isso veio, é vontade de Deus. Não cai uma folha de uma árvore se não for chegar a hora. A gente está com a mania de querer colher a fruta verde para amadurecer lá a força. Não, gente, é um processo. Tem uma historinha de um sujeito que estava na varanda da fazenda, da casa da fazenda dele, pessoa bem intencionada, cristã. Aí ele levantou o olhar e viu uma pupa de uma lagarta que estava ali em processo para virar uma borboleta, e ele via a pupa se contorcendo. Aí ele, bem intencionado, pegou um estilete e falou, vou ajudar. Pegou ela com carinho, tirou ali, e foi tirando aquela casquinha, tirando a casquinha, tirou o que tinha lá dentro. Era uma lagarta, com duas asinhas minúsculas, se contorcendo. Ele apressou o processo e acabou atrapalhando o processo evolutivo daquele ser, que era uma lagarleta ou uma robogarta, né? Eu não sei o nome, porque não era nem uma coisa nem outra. E assim é o nosso processo evolutivo. Nós não podemos acelerá-lo da maneira que a gente gostaria. Faz parte do processo. Não precisamos ter pressa, não, as coisas vão acontecer. Mas não é no nosso tempo, não, gente. É no tempo de Deus. A gente tem essa agonia, né? Aí gera ansiedade. Tem uma outra historinha que eu achei muito interessante. É de um escritor inglês, C.R. Lewis. Eu esqueço o nome do livro agora. Mas tem no capítulo, acho que é 15, se me falha a memória, que ele está ministrando. É um ser das trevas que está ministrando aulas para um afilhado dele, para também agir como ele agia, contra a humanidade. E, resumindo a história, ele diz o seguinte para o afilhado dele: olha, o negócio é o seguinte, você não pode deixar o ser humano no presente. Você tem que deixar ele no passado ou no futuro. No presente, jamais. Porque aí nós vamos artesanar ele, né? Com a depressão do passado e a ansiedade do futuro. No presente, não. Porque a vida acontece no presente. Aí o sobrinho o afilhado fez umas perguntas, e ele falou assim: aliás, é o seguinte, olha, nem no passado pode deixar o ser humano, não. Porque ainda tem alguns deles que têm um sentimento muito pernicioso contra nós.
que é a gratidão. Então deixa ele só no futuro, porque no futuro ele vai ficar ansioso e é aí que a gente vai pegar todo mundo. Interessante, né? Eu fiquei pensando, nós precisamos de conseguir superar essas provas. E quanto mais pesada é a prova, mais tem que ser o nível da nossa resignação. Porque eu me recordo do exemplo do Jerônimo Mendonça. 3.500 anos depois, ele teve a oportunidade de renascer aqui em Tuiutaba, ter aquela prova duríssima para qualquer um, menos para ele, porque ele era de um otimismo fantástico, um bom humor, que são duas coisas muito boas, duas ferramentas excelentes para quem realmente quer evoluir, o bom humor e o otimismo, fundamental para a gente. Então a gente tem que, nessa superação, a gente tem que ter uma resignação ativa e uma fé inabalável. Nós precisamos confiar em Deus. Nós somos filhos. E o nosso destino final, gente, a estação na qual a gente vai desembarcar no final das nossas jornadas, é a estação da felicidade. Não tenho dúvida. Essa resignação e essa fé facilita a gente encarar esses desafios. Os desafios se tornam mais suaves, mais palatáveis, para a gente conseguir essa evolução. E a calma, paciência e a calma é que vai nos ajudar nisso. E alguns desentendimentos, porque nós somos muito orgulhosos. Eu hoje em dia eu prefiro ter paz do que ganhar discussão. Porque você ganha discussão, você ainda acaba arrumando um adversário, gente. E Jesus falou, olha, apacentai-vos com os vossos adversários enquanto estáis a caminho com eles. Porque depois complica. Nós temos que resolver nossas faturas aqui mesmo. Aproveitar ao máximo. Fazer igual garapa, né? Você tem que secar o bagaço ali até não poder mais. Aproveitar até o último momento, para que a gente possa realmente conseguir facilitar. E a doutrina dos Espíritos traz esses 5 pilares, que é a existência de Deus único, esse Pai do Filho da Misericórdia, a imortalidade da alma, que nós temos noção perfeita disso, essas oportunidades fantásticas que nos são concedidas através da reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a lei de causa e efeito. Que essa é danada. Essa não dá para burlar, não. É igual a lei da gravidade. Né? Não dá para a gente ir contra. E a gente saber que o que a gente praticar, nós vamos colher de volta. Uma ferramenta fantástica que a gente pode usar, não custa nada, é a oração. Não é a oração de meia hora, de 15 minutos, 5 minutos, não. Às vezes você vê uma pessoa passando na rua com algum problema, meu Pai, abençoe essa pessoa. Dê a ela um pouquinho de conforto, de esperança, de calma. É uma oração. A oração não precisa de muita palavra. A oração maior você faz aqui dentro, do peito. É o sentimento que você nutre, vinculado aos ensinamentos do Cristo e às leis divinas. Essa é a oração boa. Eu bato um papo com Deus e com Jesus. Estou precisando. Dá uma mãozinha aí para a gente vencer, né? Vencer essas turbulências que a gente passa. E para a gente se manter calmo, equilibrado,
com harmonia, porque a gente mantendo esse estado, a gente consegue ter um discernimento melhor, fazer melhores escolhas. E a finalidade das nossas escolhas, gente, é evoluir, é crescer espiritualmente. E viver bem, né? É uma jornada contínua. A gente... é um processo contínuo, não tem como sair. Você sai desse processo contínuo através do suicídio, que eu volto a lembrar do Setembro Amarelo, né? Você acaba arranjando um problema muito mais sério. A complicação fica muito maior. Então, temos que entender que é uma jornada contínua, é um processo, assim como da borboleta. Ela estava lá no processo dela, tranquila, alguém foi querer antecipar o processo, estragou. E nós não podemos antecipar nada, senão a gente estraga também. Essa sintonia com as leis divinas é fundamental. Porque quando você faz, por exemplo, o Evangelho no lar, gente, aquilo ali é uma proteção, é um campo magnético de proteção do seu lar, da sua família, seu, do vizinho. Então, essa sintonia é fundamental, imprescindível. E lembrar que nós somos seres que estamos aqui para evoluir. E precisamos construir um futuro melhor. E a fé no futuro, gente, é também muito importante. Porque você ter consciência do que está plantando aqui para colher no futuro, vai cada vez mais, vai fortalecendo essa fé. E isso vai nos dando forças para encarar o que vier. É o problema que vier. Vamos resolver com calma. E lembrar também que nós precisamos fazer das nossas vidas tempos de paz, de amor e de sabedoria. As pessoas têm que ter uma sensação boa quando estão com você. E você vai conseguir isso com essa harmonia interior. E outra coisa também importante, isso aqui é uma frase que eu vi também na internet, achei ótimo, que a gente precisa cuidar do nosso corpo como se nós fôssemos viver eternamente nele. E cuidar da nossa alma como se fosse morrer amanhã. E cuidar da alma é evoluir, é buscar as boas práticas. A caridade, eu volto a lembrar, gente, ela é fundamental na nossa jornada evolutiva. Que é ela que vai potencializar a nossa gratidão. E a partir do momento que você entra num processo de gratidão, a vida parece tomar outras cores. Parece que a cada dia descortina novos horizontes. E você acaba encontrando paz. Paz. Porque depois de uma certa idade, sabe, gente? A gente fala, felicidade, felicidade. Hoje, para mim, felicidade é paz. A gente tendo paz, o resto a gente negocia, a gente dá um jeitinho aqui e acolá e vamos levando. Agora, sem paz, fica tudo complicado. Vamos cuidar da nossa existência, vamos fazer de nós tempos de amor, de compreensão, de acolhimento, porque é isso que o mundo está precisando, gente. Nós precisamos levar paz onde quer que a gente vá. Tudo bem, a nossa luz é pequenininha, mas na escuridão, luz, por menor que ela seja, é um pontinho de luz. Vamos levar isso onde a gente for. Uma palavra, um olhar amigo. Vamos evitar a censura, porque a gente não sabe das agruras que as pessoas passam.
Então, o criticar não é legal. Sabe? A gente, às vezes, critica os outros e esquece de olhar para nós mesmos, né? E nós temos muita coisa para depurar na nossa existência. Eu agradeço a paciência de vocês. Tá? Eu gostei muito do estudo que eu tive que fazer aqui para trazer isso para você. Muito obrigado pela paciência.